Bom dia a todos. Aqui quem vos fala é Dario Caraponali, direto aqui do nosso estúdio em São Bernardo do Campo, para o nosso Be Strongcast, um podcast que entra no ar a cada 15 dias com novidades para vocês do mundo da segurança da informação e tecnologia. Estamos aqui hoje para falar com um tema bastante raro, às vezes, de se encontrar em podcasts, né, em assuntos, que é conscientização dos nossos queridos e lindos usuários, né? A conscientização é uma parte importante, né, dos programas de segurança da informação que muitas vezes as empresas não levam tão a sério. E para falar desse tema tão importante e interessante, estamos aqui com o Céu, que é um profissional da área, né, desse ramo, para o pessoal aí que nos acompanha, saber que hoje já existe um profissional específico para cuidar desse assunto. Então estamos aqui com com esse profissional aí que vem se despontando, né, nesse mercado tão interessante. Céu, muito obrigado por você estar aqui. Foi um prazer primeiro te conhecer pessoalmente. A gente já tinha falado por webconference. Uma pessoa muito agradável, simpática. Então, a gente tem aqui no nosso podcast, né, duas visões, né? Falar da carreira, né? Então, sua carreira, sua trajetória é importante para guiar, né, os nossos seguidores aí com relação a opções que tem no mundo da cibersegurança. A gente estava falando aqui antes, né, sobre o fetiche das pessoas com hacker ético, né, essa coisa toda, mas dá a visão de que não é só hacker ético que existe no mundo da segurança de informação e cibersegurança, né? Então, Céu, conta um pouco pra gente como é que foi a sua trajetória, tua formação. Eu sei que você buscou algumas certificações meio inusitadas ainda no mercado brasileiro, até mundial, né, que é da área de conscientização. E como você chegou onde chegou? Conta um pouco dessa trajetória linda que você teve aí. Legal. Primeiramente, gostaria muito de agradecer toda a equipe da Strong. É sensacional o trabalho que vocês estão fazendo acaba sendo uma conscientização também, né, sobre assuntos de segurança diversos. E aí, falando um pouquinho da minha carreira, eu iniciei a minha carreira, como a gente acabou conversando um pouquinho antes, em telecomunicações e redes, mas eu não tinha a menor intenção de trabalhar na parte técnica naquele momento, né? A minha primeira formação foi comércio exterior, nada a ver com segurança. E eu entrei nessa empresa e como era uma empresa de integração de soluções de TI em geral, tinha muita certificação técnica e lá eu comecei a me certificar. Então eu fui primeiro para o caminho da certificação. Quando eu migrei para uma empresa de segurança da informação, que foi a Nova Rede, Tec Nova Rede, na época era Tec Nova Rede. Quando eu migrei para lá, que eu fui me formar numa faculdade, né, numa pós-graduação, na verdade, de segurança da informação. Aí eu senti essa necessidade da formação um pouco mais robusta e técnica que a certificação não estava me dando 100%. E aí, em paralelo, fui fazendo certificações na área e também fiz duas pós, né? Uma em Ethical Hacking e Cibersegurança e a outra em um MBA em Segurança da Informação. E lá nessa empresa mesmo eu já comecei a sentir essa necessidade da conscientização, porque em 2018, quando teve o WannaCry, a gente respondeu vários incidentes, né, de empresas que tinham suporte da Nova Rede na época. E o que nós identificamos em comum foi a questão da conscientização, porque todo mundo estava falando sobre o fato do WannaCry ser um ransomware muito específico, que ninguém tinha visto algo daquele nível e tão mundial como foi o WannaCry naquela época. Mas poucas pessoas estavam falando como que ele entrou. Como que o WannaCry ele ingressou, ele conseguiu passar pelas pessoas e invadir os sistemas. E aí a gente viu que era realmente uma questão de atualização de patch. E essa falta de atualização de patch de segurança levaram a essa brecha de segurança que foi o WannaCry. Então, ali a gente vê uma questão de conscientização. Se a equipe de TI tivesse plena consciência que a falta de atualização de patches de segurança poderia levar a um incidente tão grave como foi o WannaCry, que inclusive parou até hospitais, né? Hospital de Barretos, se vocês pesquisarem, parou, né? Por conta do WannaCry. Então,
foi uma questão também de conscientização, só que a gente só estava olhando para o fator técnico, só para o fator de tecnologia. Foi aí que eu me apaixonei por conscientização e falei, eu quero fazer isso aqui ser diferente. E comecei a trabalhar com uma parte um pouco mais comercial, né, porque lá a gente oferecia serviços, mas eu acabei indo para uma empresa em Curitiba chamada Ebanks, um meio de pagamento, né? E lá eu trabalhei com ISO, trabalhei também com a parte de conscientização, migrei para o Nubank, que trabalhei focado em conscientização, né? E agora estou na The Local, focado também em conscientização e pegando algumas coisinhas aí de GRC também. Que legal. Você tem uma certificação, né? Você buscou uma certificação nessa área também. Sim. Conta um pouco dessa formação. Ah, legal. É da Miles. Da Mile2, né? Isso, Mile2. É uma certificação de conscientização mesmo em segurança. Eu pretendo também fazer algumas da SANS, só que sim, a SANS está entrando agora no Brasil com força, né? Inclusive, eles apoiaram um evento que eu tenho uma empresa chamada CultSec, que é uma empresa que promove cultura de cibersegurança. E a gente fez o primeiro evento focado em conscientização do Brasil ano passado, e a SANS apoiou a gente. E aí, a Mile2, ela tem essa certificação que é muito boa, mas ela ainda é muito iniciante, assim. Tá, são temas... Eu, assim, indicaria para quem quer entender mais sobre o assunto, ler alguns livros de alguns autores muito bons. Inclusive, eu tenho um podcast com um autor de livro internacional da Inglaterra chamado Bruce Halas. Ele tem livros sobre conscientização, e tem o Perry Carpenter, que também tem livros de conscientização muito bons. E a SANS também promove alguns bons cursos de conscientização. E tem outras empresas também que estão aí... eu também faço um curso para profissionais de conscientização, né? Mas é uma boa você tem certificação. Um curso seu? Tenho. Bacana. Show. Uma certificação, sim, assim, na qual eu passo pelos temas de conscientização bem a fundo, assim, correlacionando com a ISO. Muito bom. Então, um compromisso seu com a gente, né? Passar esses detalhes todos desses livros para a gente colocar Pode deixar. no nosso canal lá eu do passo YouTube, os nomes. Deixar embaixo para que a galera que está acompanhando aí São possa ter essas referências, né? O objetivo é sim, promover isso, né? Muito legal, Céu, obrigado. Dentro desse mundo de conscientização, né? A gente conversando para o briefing aqui do podcast, você trouxe alguns componentes interessantes que até eu que estou na área de segurança há tanto tempo, são insights que realmente eu não havia percebido de que as empresas estavam olhando também para esse lado, né? Que você me contou das suas atividades que você fez ao longo da sua carreira. E uma delas foi, né? Hoje existe uma visão muito grande para os usuários internos, né? Aquela sim, questão do usuário interno. Mas empresas que têm, por exemplo, seus clientes, área financeira, né? Muito sim, forte com isso. Você me contou que existia um trabalho você fez um trabalho já muito forte de conscientização dos clientes também, sim, né? sim. Para saber usar as ferramentas que, por acaso, os bancos oferecem, né? O setor financeiro é um maior, mas certamente tem outros, né? Sei lá, por exemplo, pessoal de plano de saúde, seguradoras, deve ter fraudes de monte, né? Condomínio, né? Tem fraudes de monte, né? Então, até mesmo para ter uma redução da fuga, né, de receita ou até mesmo prejuízos, conscientizar os clientes também é algo importante, né? Conta um pouco dessa sua experiência, se você teve algum, como a gente colocou no nome aqui do podcast, da teoria à prática, a gente vai voltar um pouquinho para a teoria, mas na prática, o que vocês chegaram a ter métricas mostrando que um efetivo trabalho consistente, planejado, né, com métricas, é possível medir isso. Vocês conseguiram avaliar uma redução realmente de fraudes ou prejuízos inerentes à redução da ingenuidade, né, dos usuários? Legal. É um assunto muito importante. E eu acho que para a gente chegar a conscientizar os clientes, a gente precisa arrumar a casinha, né? Não adianta... a gente ter o jardim da nossa casa maravilhoso para todas as pessoas que passarem ali e olharem, e dentro da nossa casa estar um caos, né? Então, acho que o trabalho ele foi feito muito bem feito dentro
Isso foi no Nubank, né, que acabei de começar uma nova posição, então esse trabalho foi feito no Nubank. E lá a gente fez esse trabalho de, primeiro, conscientizar as pessoas internas da importância da segurança. Também teve isso. Porque para você conseguir que você tenha equipes dentro da empresa que você trabalha te apoiando em questão de verba, em questão de posicionamento, né? Para você conseguir chegar nas redes sociais, tem uma conscientização muito forte interna que precisa ser feita, não só sobre assuntos de segurança, mas sobre a importância disso também. E aí, em conjunto com a área de fraude, foi um projeto que a fraude veio para a segurança e falou: o que você acha, Cel, desse projeto se a gente começar a conscientizar os clientes? E a gente pensou em você fazer esse trabalho. E eu topei na hora, falei, sensacional. Vambora. Então, já eram 2 áreas. E aí você começa a unir forças dentro da tua organização para você ir buscar esse projeto. E aí a gente foi atrás de marketing, né? Marketing, AV, né? Audiovisual, tudo mais, para poder nos apoiar. E marketing comprou ideia também. Então, a gente se uniu, foi assim um casamento mesmo dessas áreas, marketing, AV, design, né, que é o pós, fraude e segurança. E, em conjunto, a gente desenhou esse projeto chamado SOS Nu, que, inclusive, quem quer ver um pouquinho desse material está nas redes sociais do Nubank, né, no Instagram, no YouTube, no TikTok também. E a gente comunicou diferente para cada rede social. E aí, sobre a questão de reduzir, né, métricas de reduzir fraudes ou não, é um número que ainda estava um pouco intangível, né? Porque o projeto ele começou, ele teve 5 ou 6 episódios, se eu não me engano. Então, a gente ainda não tinha esse antes e depois para comparar, mas o que a gente teve foi a reação das pessoas em relação a esse conteúdo. Então, a gente teve mais de 1 milhão de impressões no ano passado, de pessoas que passaram pelo vídeo, que viram o vídeo, que deram like, que comentaram. E muitos comentários positivos sobre como aquilo estava ajudando eles a entenderem melhor segurança. Inclusive, pessoas falando, eu mostrei para minha filha, eu mostrei para o meu filho, e ajudou em questão do cartão clonado, ajudou a entender o que é uma engenharia social. Então, a gente recebeu muitos comentários positivos da audiência. Muito legal. E dentro dessa área de conscientização, a gente também está há muito tempo no mercado e a gente escuta sempre, como consultores, da dificuldade da área de segurança da informação também ter o apoio da área de negócio, né? Então, a gente sempre tem aquele negócio. O negócio quer acelerar, né? E segurança quer parar, né? Tá querendo isso, não pode, né? É o departamento do não, né? Você chegou a trabalhar nessa ótica do tipo colocar na cabeça de eventuais executivos da necessidade de se implementar uma segurança, eles estarem atentos a isso de uma forma um pouquinho mais estruturada, não simplesmente aquela questão do compliance, né, que a gente acaba usando, né? Quem está aí na área de segurança há muito tempo sabe, né? Pô, graças a Deus que veio um compliance aqui, porque eu posso chegar para a área de negócio e dizer, olha, tá aqui, né? Você teve esse tipo de experiência? Sim, eu acho que para essa experiência você tem que mostrar onde está a fragilidade dentro do conhecimento do executivo, mas de uma forma educada, sabe? Então, eu sempre fui responsável pelos onboardings das empresas que eu trabalhei. Então, eu fiz onboarding dos executivos que entraram. E em uma das empresas, não vou citar qual, né, para não expor, me disse assim, os executivos eles não passam por onboarding, os diretores eles têm outro processo aqui. Aí eu, pera, como assim? Eles não passam por onboarding? Isso é uma falha aqui no processo, a auditoria pegar uma coisa dessa dá problema, daí você usa a auditoria para te ajudar. E aí eu consegui conquistar o onboarding dos executivos. E aí dentro desses onboardings dos executivos, já que eles precisavam ter um onboarding diferenciado, porque era política, eu falei, então vamos fazer um one-on-one. Eu sento com o executivo e a gente conversa mesmo. Bate um papo ali. Não, beleza, se for assim, tá legal. Ele não pode ficar mais do que meia hora com você. E todas as experiências que eu tive, eles ficaram 1h30 comigo, não queriam ir embora mais, pegaram o cafezinho. Foi maravilhoso. Porque assim, eles já vêm meio receosos, com fone de ouvido ali, já tarefado, mexendo no celular. Aí eu... Posso mostrar se seu e-mail vazou? Se sua senha vazou? Pera, como assim? Não, vou começar mostrando aqui. Me passa teu e-mail pessoal e eu mostro aqui pra você, né? Obviamente, não,
não vou comprometer teu e-mail. E já botava ali na televisão da salinha de treinamento, olha aqui, teu e-mail vazou 20 vezes. Aí eu lembro desse executivo, era um diretor de uma área super importante, acho que era de legal, se eu não me engano. Aí ele, minha senha está exposta? Eu falei, tem 20 senhas suas expostas em diferentes sites. Inclusive, eu vou mandar uma para você agora que está exposta. E mandei para o e-mail dele. Aí ele recebeu a senha assim, olhou. Uma coisa simples, gente. Usei HaveABeenPounded, minhasenha.com. Mas para uma pessoa que não tem conhecimento desses sites ou do que é um vazamento de dados propriamente dito, ele olhou assim no celular e falou, é a minha senha. Pronto, ganhei. Comecei a conversar, e virou um parceiro, sabe? Que tudo que eu precisava da área dele, eu podia contar. E em outras empresas, isso aconteceu póstumo. Infelizmente, teve um incidente com um executivo, que ele perdeu o WhatsApp dele. E por conta dele ter perdido o WhatsApp, o cybercriminoso mandou uma mensagem pelo WhatsApp dele para o C-Level da empresa, pedindo R$250 mil de transferência bancária. Só isso. E ele fez, né? Porque era um diretor falando com o C-Level ali, eles, amigos, né? Jogam um golfe juntos, transferiu R$250 mil. Aí, recebo uma mensagem no Slack. Céu, perdi meu WhatsApp, me ajuda. Então, aí vai todo, né? Só que entra em ação, relatório de incidente e tudo mais. Aí, a pessoa começou a me ouvir. Então, para não chegar nessa situação, é importante que a gente consiga antecipar e conversar com esses executivos antes do incidente acontecer. Porque depois pode ser tarde demais. A empresa perdeu lá sua receita de R$250 mil. Eu diria que seria o lugar mais importante de conquistar, né, Cel? Porque se você não consegue conquistar o topo da pirâmide, né, os funcionários embaixo vão ser meio reflexo disso, porque você não vai ter apoio, por exemplo, a pessoa a participar de um treinamento desse, ou a fazer alguns treinamentos, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Quer dizer, o executivo ele tem que apoiar toda a estrutura embaixo, a gente já sabe disso para qualquer iniciativa corporativa, isso é imprescindível, né? Tanto que a própria ISO 27001 fala, né? Montar os comitês, né? Eu acho que é uma questão muito interessante e isso é muito bem descrito em alguns frameworks, né? Tem um framework que é o NIST 850. É antiguinho, mas ele é bem atual em questão do que está lá dentro de conteúdo, que é sobre como implementar um programa de conscientização. E ele fala, não só no NIST, mas a própria SANS também traz esse conceito. E o Perry, que eu já citei como autor de livros de conscientização muito bom, inclusive, também cita isso, que é uma tríade, que a gente fala em educação, conscientização e treinamento. E essas coisas, elas são complementares. As pessoas confundem isso, né? Que são coisas diferentes. São. Né? Eu vou dar um exemplo muito prático. Tá lá a placa no trânsito que você só pode andar a 50 km por hora. Aí passa lá Porsche a 120. Esse cara tá conscientizado? Sim. Tá a placa lá, ele sabe dos riscos, ele tenta bypassar, inclusive, vê um radar ali e reduz, mas ele sabe dos riscos, ele tá conscientizado, ele viu a placa, mas ele não está educado. Essa é a diferença da conscientização para a educação. A educação é quando essa pessoa, ela não só entende, como também replica o conhecimento. Opa, ele vai virar para o amigo dele lá que está excedendo a velocidade e vai falar, cara, reduz. Isso é educação. Né? A pessoa ela entende isso e absorve isso, não somente tá conscientizada. Porque só tá conscientizada não significa que essa pessoa vai agir daquela forma. De forma segura. Legal. E o treinamento seria treinar as habilidades, né? Isso, o treinamento a gente aperfeiçoa, treina as habilidades e tudo mais. O que a gente trabalha é as hard e soft skills dentro da área de segurança, dentro dos treinamentos, né? Mais, inclusive, hard skill do que soft, no caso do treinamento, mas a gente já tem falado em treinar soft skills também em relação à conscientização. Mas treinamento seria a gente ir para a sala de aula mesmo, né? Fazer sala de aula. Legal. Falando sobre a
teoria, né, que é uma das coisas que a gente se propôs aqui, a gente tem as normas aí todas, você citou o NIST como sendo 800-50, sendo uma referência. Conta um pouquinho mais sobre os trabalhos que você fez e se você usou isso, como foi usado, enfim, desenha um pouco para o público como é que você montou esses programas e para a gente chegar na prática para falar um pouquinho mais sobre efetivamente o que foi feito, né? Legal. Eu acho que é importante a empresa olhar para quais normativas ela responde e quais frameworks ela quer ter como base. No caso de conscientização, não tem muito segredo. A gente tem o NIST, a gente tem a ISO, a gente tem LGPD, GDPR, que também aponta algumas coisas sobre conscientização, e a gente tem os SANS. Mitre também traz bastante coisa. Sim, verdade. Mitre traz também. Então, a gente tem esse pessoal aí, esse leque de possibilidades. Só que também a gente vai olhar para a SOX, a gente vai olhar para a ISO 27001, enfim. Então, dentro disso, primeiro a gente olha para as normativas que a empresa precisa responder. Então, eu respondo Bacen. Dentro do Bacen, tem lá dentro um capítulo que fala sobre conscientização. Eu respondo SOX, então também tem um trabalho de conscientização que o SOX pede específico. Então, é importante olhar para isso, para poder se referenciar em algo, mas, no que tange a conscientização em si, a gente pode olhar para esses que eu já citei, né? Desde o NIST até o Mitre ali. E como que a gente coloca isso? Geralmente eu coloco baseado tanto nas métricas que a gente vai colher. Então, quando a gente vai colher essas métricas, cada normativa traz o porquê dessa métrica ser colhida. Então, eu sempre referencio a métrica a um framework, por exemplo. Né? Então, para ganhar aí uma base de melhores práticas. Exatamente. Né? E não é o CEL que está falando, né? É o NIST. Sim, isso a gente usa muito SANS, isso. Né? Tem um nome ali. Então, ajuda muito em questão da métrica. E quando eu escrevo o plano em si de conscientização, também eu referencio as normativas e frameworks importantes para a empresa. Legal. Quando você transforma isso na prática, né, começam a criar ações. Não, antes disso, uma coisa que eu ia me esquecendo. Isso tem que refletir na política, né? Sim. Porque é o documento basal onde você vai pegar isso e fazer daquilo uma obrigação corporativa, né? Você teve facilidade de poder mudar ou fortificar isso dentro da política? Sim, eu tive muita, principalmente nas primeiras empresas aí que eu passei, a política de segurança, o que eu via, na verdade, vamos voltar. A política de segurança existe. Tá lá. Mas ela existe para quem e vive. Por quê? Bom, ela existe, ela está lá. Se alguém perguntar, vocês têm uma política, um investidor, uma auditoria, está aqui. Tá, mas quem tem conhecimento sobre ela e como esse conhecimento ele é passado? Porque dizer para mim que você colocar a política como um documento obrigatório de assinatura anual é conscientizar e fazer com que as pessoas saibam o que está escrito na política, desculpa, não serviu de nada teu documento. Né? Compliance pura, né? Exato. Então, a conscientização e GRC são coisas intrínsecas e que não devem ser separadas. O que eu já, infelizmente, passei o contrário também. Casos de eu ter que lutar, falar, olha, não dá para isso correr separado de conscientização. Porque eu tô lá ensinando, por exemplo, alguém escreveu uma política lá de bring your own device, traga seu dispositivo para a empresa. E aí a conscientização está falando uma coisa. Aí lá o GRC, em outro canto do planeta, escreve uma política que está falando outra coisa. Em que momento que essas coisas se conversam? Quem é que vai conscientizar sobre a política de bring your own device? A área de conscientização, ou a pessoa de conscientização, né? Agora, se a política está sendo escrita totalmente em paralelo com as ações de conscientização, a gente vai ter divergência ali. Então, a área de GRC e a área de conscientização ou devem ser unidas ou devem se conversar muito bem, né? Para que a ação de conscientização ela seja feita baseada no que está sendo escrito na política e de uma forma adequada, né? Não adianta eu empurrar a goela abaixo a documentação, que não é a maneira de conscientizar. Exato. Legal. Tem uma pergunta, vamos ver se a gente consegue responder a pergunta.
É do Gabriel Alves de Souza. A engenharia social em instituições financeiras sempre vai ter, mas qual a parte do sistema que mais sofre ataques efetivos? Uma pergunta do Gabriel, né? Falando sobre engenharia social, qual seria a influência desses ataques para o negócio da empresa? Acho que é essa a pergunta, né? Vamos lá, perfeito. Gente, eu vou trazer alguns números alarmantes aqui. Kaspersky Labs identificou que 84% dos incidentes começam com engenharia social. Números de outras instituições, estou tentando lembrar aqui qual é a referência, mas eu lembro que era 94% via phishing, por exemplo. Então, quando a gente está falando de um incidente, como que ele começa? Voltando lá que eu falei do WannaCry, né? A gente olhou que era uma vulnerabilidade dentro do Samba ali, da Microsoft. Mas como que essa vulnerabilidade poderia ter sido corrigida 6 meses antes do WannaCry existir? A Microsoft já tinha lançado patch 6 meses antes. Por que não aplicou? Conscientização. Então, ali, dentro de um incidente que era, entre aspas, tecnológico, né? Uma falha. O fator humano era o fator humano veio antes. O fator humano veio antes. Se a equipe de TI tivesse sido instruída, aquilo não teria acontecido. Então, como que, por exemplo, um ataque acontece? Pode ser via LinkedIn, impersonating, né? Que seria se passar por um executivo, se passar por alguém da organização. Phishings, né? Em geral, de todos os tipos, smishing, phishing, enfim. A engenharia social, ela é a maneira com que a maioria dos ataques acontecem, e não sou eu de novo falando, né? Kaspersky Labs. Né? Então, a engenharia social, ela é a porta de entrada do ataque na organização. Então, se a gente não trabalha esse assunto, se a gente não trabalha muito bem a mente das pessoas para não ser manipulada, porque a engenharia social é puramente manipulação, né? Então, se a gente não trabalha isso, nós teremos grandes problemas e grandes incidentes no futuro, né? O famoso ataque lateral aí. Sim. Ele se usa, né, da fragilidade, da inocência das pessoas, vamos dizer assim, ou a má educação, né, como você falou, né? Tá conscientizado, mas não está educado, né? Sim. Das pessoas, usando o termo não pejorativo, mas a má educação das pessoas faz com que elas tomem ações que colocam em risco toda uma corporação. Sim, né? A curiosidade, o desconhecimento, a pressa, o senso de urgência. A gente tem vários e o atacante sabe humanos. tudo isso, né? Sim. Eles usam da psique humana também para poder se Sim. aproveitar disso, né? Exatamente, né? A gente viu ali, por exemplo, o ataque do Twitter, que inclusive postaram através da conta do Bill Gates, do Twitter mesmo, falando que o Bill Gates estava... O Bill Gates postou, na verdade, mas não era o Bill Gates, né? Era o criminoso. E foi um cara de 17 anos, tá? Que postou lá pela conta do Bill Gates, quem transferir não sei quantos bitcoins para minha conta, eu vou dobrar o bitcoin e transferir de volta para você. E aí o Twitter conseguiu dropar lá a conta rapidão, mas o que aconteceu? Engenharia social. Ele ligou para um funcionário do Twitter, porque ele conseguiu um número através do LinkedIn, conseguiu se passar por uma pessoa, não sei se da TI, algo do tipo, e conseguiu escalar privilégio e conseguiu chegar lá no Customer Service do Twitter e, através disso, do computador que tinha acesso às contas, né, por questão de manutenção, enfim, ele postou na conta do Bill Gates, para vocês terem noção isso. Foi só sobre engenharia social. Tem. A gente tem um caso, acho que eu já contei no outro podcast. Nós tínhamos um teste de invasão para fazer num cliente e um dos nossos especialistas não estava conseguindo ter êxito, né? Ele é um cara que não gosta de perder. Aí estava dentro do nosso contrato a possibilidade de fazer engenharia social, né? E aí ele fez a engenharia social da pior forma, né? Ele invadiu a empresa, né? Fisicamente. E como ele fez para invadir, né? A empresa ficava num andar de um prédio, e aí ele procurou no prédio um consultório médico. Ele marcou a consulta no consultório médico, chegou na portaria, se anunciou, o consultório médico autorizou a entrada, ele entrou, só que foi para outro andar.
Aí usou o famoso tailgate, né? Alguém entrou, ele entrou atrás. Sim. E lá ele colocou um pendrive em uma máquina e foi embora. Só isso que ele fez. Exatamente. E aí invadiu toda a empresa. Eu tenho um caso disso que não foi teste, foi real. Real, né? Uma empresa que eu trabalhei, um cara se passou pela manutenção e na época a empresa não tinha política de crachá. Obviamente depois disso começou a ter. Não tinha política de crachá. Tá aí também a importância de não postar foto do crachá na internet, né? Pra ninguém roubar a imagem. Muita gente coloca, né? Fui Sim, contratado. e já foto do crachá. E aí ele invadiu, fingindo que era da manutenção, e pegou 7 notebooks da Mac. Pegou 7 MacBooks e foi embora. Levou embora. Que show, né? Falou que estava fazendo manutenção. Dizem, né, que para você entrar em qualquer lugar é só você parar com um carro utilitário, com uma escada, pegar uma escada e entrar, né? O pessoal, a manutenção. E já aconteceu também da pessoa sair com o crachá para ir almoçar e um cara passou de moto e puxou o crachá. Roubou da o pessoa. Crachá, né? Essa questão de crachá aí tem que ser muito complexo, bem, muita conscientização segurança também. física. Né? Temos mais uma pergunta. É do Regis Ortiz. Na verdade, ele pergunta sobre o livro de conscientização. Qual o nome? Nós vamos colocar nos comentários vai ser colocado nos comentários. do podcast. Fica tranquilo que nós vamos passar tudo isso. Tá, ok. Legal. Então, voltando sobre o tema, você falou sobre GRC, né? Sim. Você chegou a ver em algum local de avaliações de risco aparecer conscientização como sendo uma falha e um risco que tem que ser apontado ou ser muito importante. mitigado? A gente precisa, dentro do assessment de risco, considerar o que a gente chama de riscos humanos. Então, tem riscos que eles estão associados a riscos humanos. Então, risco, por exemplo, de alguém cair em um teste de phishing, e esse estudo é um risco humano. Uhum. Então, a gente precisa separar também o que é risco humano. E para a pessoa ter isso como base, ela precisa estar ligada a algumas outras métricas importantes. Então, por exemplo, antes de um programa de conscientização e depois de um programa de conscientização, como que era a incidência de vírus, por exemplo, da empresa e como é depois. Uhum. Então, a gente está ligando uma métrica que não é um risco humano a uma métrica de risco humano. Né? Então, diminuiu, aumentou, tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar? Phishing, a mesma coisa. Como que era antes, como que é durante, como que é depois. Correlacionar essas métricas, a gente tem métrica de risco humano. A questão da própria engenharia social, foi feito teste de engenharia social, a gente pode fazer uma parceria com o time ofensivo, como você bem colocou, né? Uma pessoa da tua equipe fez isso. Essa avaliação pode ser considerada um risco humano. Uhum. Então, dentro dessa avaliação de pentest, que foi uma falha que poderia ser técnica, teve ali inicialmente uma questão de risco humano. Então, isso tem que ser medido. Isso tem que estar. Por isso que a área de conscientização ela é uma área que tem que estar conversando com todas, todo mundo, né? Inclusive com a área ofensiva, porque se a área ofensiva está fazendo testes de penetração, de intrusão o tempo todo, como esse teste está sendo feito? Começa via phishing? Começa fisicamente? Então, a porta de entrada, em sua grande maioria, vai ser uma engenharia social, né? Salvo exceções em que há vulnerabilidades suficientes no sistema que nem precise disso. Então, sei lá, um SQL injection no site. Não tem um fator humano ali. Tem talvez alguém que desenvolveu o site lá atrás, mas assim, enfim. Vamos falar assim, de uma forma mais pragmática, exato. Né? Então, de uma forma pragmática, SQL injection, beleza, falha no site. Não, o que a gente está avaliando aqui é uma intrusão que começou via engenharia social. Bom, então isso tem que ser avaliado pela área de conscientização também. A área de conscientização tem que estar a par disso. Isso. Você falou que a necessidade da área de conscientização está aí falando com todas as áreas. Como foi a tua experiência em falar com RH? Legal. Isso foi fácil, não foi? Porque também começa na contratação, né? Porque se você colocar pessoas com um viés duvidoso ou que tem um perfil pouco adaptativo, né? Também vai dar problema, né? Uhum. Então,
Como é que foi a sua experiência com o RH? Legal, eu vou trazer 2 experiências. Uma que esse ano a área de RH de uma empresa me contratou para dar cursos dentro da organização. Vi um post meu no LinkedIn e aí, como iniciativa dessa pessoa do RH, ela pegou esse negócio de Security Ambassador, de embaixador de segurança para si, assim, e levou para a organização que não tinha cultura de segurança a possibilidade de fazer turmas de conscientização lá dentro. E foi o RH que me procurou. Não foi, que levou essa empresa não tem nem segurança, tem uma área de TI. Mas foi a pessoa do RH. Então, essa experiência foi maravilhosa, tipo, disruptiva, na minha opinião, assim. Sim. E por isso que eu falo que segurança hoje faz parte de hard e soft skills que você pode colocar no seu currículo. Uhum. Então, eu sou um profissional de RH, mas eu trouxe um projeto para a empresa de segurança, de conscientizar. Isso está totalmente ligado a recursos humanos, está totalmente ligado a treinamento, totalmente ligado ao que o que a RH se propõe a fazer. Então, essa pessoa é uma pessoa de visão. E eu já tive outra experiência, né, de bloqueio, né? Não, a gente já tem muito treinamento, vai colocar mais treinamento, vai colocar isso e aquilo. Mais uma vez, infelizmente, tivemos uma questão póstuma aí que fez com que o RH mudasse de ideia. Uma pessoa do RH usou aquele PDF Converter para gerar um relatório executivo para o board da empresa. E dentro desse relatório executivo... Ai, gente, vou ter que falar porque é muito engraçado. Esse PDF Converter colocou embaixo algumas questões pornográficas, assim, algumas imagens de cunho bastante duvidoso. E foi para o board o PDF com as imagens embaixo. A pessoa me ligou, eu trabalhava presencialmente nessa época, desesperada. Céu, desce aqui. Desci correndo. Olha o que eu fiz. Meu Deus. E aí a gente foi lá no G Suite, deletou o e-mail da caixa dele antes dele ler. E fizemos... Aí isso abriu uma porta ali dentro para a gente conscientizar o RH. E aí a gente virou amigo. E, bom, o RH... Por isso que eu falo, a gente não deixa chegar nesse momento, sabe? E a gente se esforça muito, a gente que é de conscientização, para não deixar chegar nesse momento do só depois que acontecer a pessoa vai te dar essa brecha de conscientização, né? Então, eu tive essas 2 experiências, uma bem positiva, que foi o RH me procurando, e essa bem negativa, que foi o RH me procurando depois do problema. Bom, agora transformando na prática, né, naquilo que é efetivamente feito como ação, né? Nós falamos bem sobre o entendimento do conceito. Na prática, a gente vê as empresas fazendo muito um teste de phishing anual e fazendo uma palestrinha de conscientização ou alguns dias de conscientização, de leva algumas pessoas para falar sobre temas e tal, e check, né? É isso. Check. Comprei. Fiz. Conta um pouco para a gente, na tua visão, desse tipo de compliance, né? Versus o que efetivamente você acredita que deva ser feito e o que dá resultado na tua experiência. Vamos lá. Quem dentro da organização está fazendo conscientização? É um profissional que está fazendo 25 milhões de tarefas? O cara que faz pentest faz conscientização? O cara que cuida da infra faz conscientização? Quem é essa pessoa? Começa por aí. Porque se quem está fazendo conscientização é uma pessoa multitask, assim, num nível absurdo, de tasks muito diferentes, não vai dar para fugir muito disso aí que a gente está falando. E nesse caso, eu recomendo a empresa contratar uma consultoria, contratar uma outra empresa para fazer conscientização, já que esse colaborador está super sobrecarregado e super atarefado e não vai conseguir olhar para a conscientização de uma maneira mais dedicada. Agora, se a gente consegue trabalhar conscientização com um profissional dedicado ou uma empresa que te faça essa consultoria e trabalhe conscientização, aí a gente já tem que fugir o máximo que a gente conseguir desse cumprimento de compliance. Só que isso leva tempo. Então, nenhuma empresa nesse planeta Terra, em um ano, vai atingir o grau de maturidade 5, que é o máximo ali que a SANS coloca. Nenhuma. A SANS diz que no primeiro ano você vai
sair do zero, que para mim fazer um phishing por um ano é quase que zero, para cumprimento de compliance. E aí, para você chegar nesse cumprimento de compliance, leva-se 1 ano. Para você sair do cumprimento de compliance para o 3º nível lá, que tem uma mudança de comportamento ali que começa a ser perceptível, mais 1 ano. Então, a gente já está falando de 1, 2 anos. Para sair desse cumprimento para essa mudança de comportamento gradual para uma mudança de comportamento efetiva, mais 1 ano, 3 anos. Para sair dessa mudança de comportamento efetiva, indo para o último estágio, respirando fundo, a gente tem frameworks robustos, métricas robustas, mais 1 ano. Então, a gente está falando de 4 anos de um programa de conscientização rodando para que a empresa atinja um nível de cultura de cibersegurança tão positivo que você consiga atingir o último grau de maturidade da SANS. Então, leva tempo. Isso leva sem tempo. Considerar que tem o turnover, né, dentro das empresas. Tem o turnover. Então, por isso que o programa não pode acabar. Parar nunca. Não né? pode parar, ele é cíclico, né? Continua sempre. E como você vê essas ações, assim, do tipo o Dia da Segurança, vídeos que são... Tem soluções que ofertam isso, tipo vídeos que você coloca para o pessoal fazer um mini curso ali, a gamificação, a própria palestra de conscientização, outros tipos de artifício que são usados aí, cartilhas, enfim. Como que você vê a efetividade dessas coisas, assim? Legal. Eu acho que tem 2 pontos, o que é planejado e o que não é planejado. Quando a gente está falando de segurança, tem coisas que a gente não consegue planejar. Então, teve um incidente na empresa. Talvez todo o seu planejamento anual tenha que mudar por conta disso, a sua prioridade mude, né? Ou tem um assunto que acabou ficando mais importante porque foi um ponto encontrado numa auditoria e é um finding e a gente tem que resolver. Então, o que não é planejado e o que é planejado. Do que é planejado, eu acho que essas ações elas precisam se conversar, contar uma história. Então, desde o onboarding até a semana de segurança, você pode contar uma história. Então, por exemplo, vou usar o exemplo do Nubank. A gente fez semana de segurança. E a semana de segurança, ela foi tão ligada à história que ela era o mesmo dia que terminava o programa de embaixadores. E a gente passava a bola para o próximo programa de embaixadores. Então, ali eu conto uma história. Eu começo um programa de embaixadores. Obviamente, para você começar um programa de embaixadores, você tem que ter um certo nível de maturidade, senão ninguém vai nem gostar de segurança, né? E aí eu terminei o programa de embaixadores na semana de segurança, dando os prêmios, agradecendo, né? Junto com o time que fazia parte lá do Nubank, né? Inclusive, um ótimo time de conscientização que fez parte ali da minha gestão. Maravilhoso. E lá, nessa semana, terminou o programa de embaixadores. A semana de segurança contava uma história. Então, tudo tem que estar ligado. Então, se você faz iniciativas soltas, fica muito difícil, você faz com que o usuário perca o interesse. Agora, se você conecta, então, eu vou lançar um vídeo sobre um assunto. Aí eu lanço uma comunicação sobre o mesmo assunto, eu lanço uma peça visual sobre o mesmo assunto. Então, você faz com que isso se converse. Agora, iniciativas muito soltas acaba parecendo que a gente fica desesperado, sabe? Tipo, tá acabando o ano, vamos fazer uma semana de segurança. Não, mas por quê? Como? Qual que é a história que ela conta? Então, não está conectado. Não está conectado, todo o resto, exatamente. Né? Você chegou a usar ou já viu aquela questão dos vídeos tipo minissérie que contam historinhas? Você acha isso legal? Acho. Inclusive, tem uma que eu destaco, que eu gosto muito. Posso falar a marca? Pode. Tem o The Insideman, da KnowBe4. KnowBe4, que ele conta uma história mesmo, parece uma série da Netflix. E eu fiz, junto com o time lá de conscientização, uma promoção dessa série dentro da empresa, que inclusive uma das pessoas que era embaixadora de segurança fez uma sala de cinema, física mesmo, com pipoquinha, para assistir a série, de tão legal que a série é. Então, acho que a gente pode promover essas atividades. Então, ao invés de só colocar a série, por que não promove uma sessão cinema? Mesmo que a empresa esteja em modo híbrido ou virtual, coloca o título, tipo, sessão cinema, vamos assistir junto um capítulo da série, sabe? E contar a história, tipo, lançar a série aos poucos, igual Netflix mesmo, né?
Você lança toda a série de uma vez, a pessoa... Aí manda o kit pipoca para casa do funcionário, Manda, o olha pote que de legal. pipoca, Olha que legal pipoca, para né? assistir a série The Inside Man. E é muito boa, muito boa. Então, eu acho muito legal esse tipo de iniciativa e eu destaco essa The Inside Man porque me surpreendeu, inclusive. E gamificação, você chegou a trabalhar com gamificação? Sim, Tipo, criar pontuação, ranqueação, premiação. Dentro do programa de embaixadores, o programa de embaixadores ele era gamificado. Então, cada ação e repito, eu fiz isso em conjunto com o time de conscientização. Eu atuei muito tempo sozinho lá no Nubank, mas aí no final eu tive um time ali que me ajudou muito. E aí a gente gamificou o programa de embaixadores. Então, cada atividade que eles iam conquistando, porque eles tinham atividades para se manter no programa. E cada atividade que eles iam conquistando, eles ganhavam pontos. E eles poderiam trocar esses pontos por premiações. E isso aconteceu no Nubank, aconteceu no Ebanks também. No Ebanks foi com o time de... A gente identificou um ponto de atenção no time de Customer Success, porque é um time que tem muito acesso, né? Ele recebe ligação, no caso do cliente final do merchant, né? Na época, né? Não sei se é assim ainda que eles trabalham. E aí, lá a gente fez um programa também de conscientização desse time. E a gente gamificou também com premiações. E lá tinha uma moedinha com a cara do supervisor deles. E eles ganhavam essa moedinha para poder trocar com premiações. E tinha uma estante, porque a gente trabalhava presencial, tinha uma estante de prêmios. E aí eles podiam usar essas moedas e trocar os prêmios também. E, por incrível que pareça, eu gamifiquei, sabe com o que? Com Google Forms. Eu não tinha, na época, budget. Eu usei Google Forms, que dá para você colocar pontos nas perguntas lá. E gamifiquei ali os questionários para eles. Não precisa ter muito orçamento, precisa ter criatividade. Nós já passamos de 1 hora, o papo está muito gostoso aqui. A gente poderia ficar aqui mais pelo menos 1 hora, né? Essa questão do orçamento, ele é determinante para isso? Você comentou algumas coisas que eu acho interessante a gente colocar em destaque aqui no nosso papo. Existe, né, uma queixa muito grande das equipes de segurança da falta de orçamento para tudo, né? Sim. Inclusive para poder ter verba para poder executar as campanhas de conscientização. Sim. Como que você vê isso, a criatividade versus orçamento? Eu acho que não ter verba não é uma desculpa para não ter conscientização. Ponto. Não ter verba significa também que isso vai interferir na qualidade daquilo que você está produzindo. Ponto. Uma coisa é eu entregar uma gamificação e uma solução própria para isso, outra coisa é o Google Forms. Eu vou passar imagens diferentes. Só que eu preciso fazer conscientização. E se esse é o recurso que eu tenho, eu vou atrás desse recurso. Mas o budget, a verba, ela é importante sim para a área de conscientização. Inclusive para alavancar a conscientização dentro das organizações de uma forma que ela tenha o mesmo respeito que outros investimentos, né? Porque hoje a gente vê um investimento baixo para conscientização e às vezes alto para outras áreas, tecnologia, auditoria, serviços, enfim. Então é importante que a gente tenha verba sim, que a gente lute por essa verba dentro das organizações e ela vai interferir na qualidade daquilo que a gente entrega, né? Uma coisa é um vídeo homemade ali, ou uma selfie falando, e aí, vamos falar sobre phishing, né? Então, o que é um phishing? Outra coisa é eu aqui no estúdio, uma qualidade de chamada, olhando para a câmera, conversando com a pessoa, vai ser diferente. Eu estou aqui olhando para a câmera. Agora, se eu gravo isso, a mesma coisa no meu computador, eu não tenho como olhar para a câmera, não tem um script ali, eu vou ficar com olho, eu até brinco, com os olhos doidos, né? Assim. Assim. Então, qual a qualidade que eu vou entregar? Eu vou entregar? Vou, mas com qual qualidade? Então, a verba ela é importante e determina a qualidade daquele material que eu vou entregar, né? E, obviamente, o profissional que está por trás gerenciando isso vai conseguir saber usar bem essa verba para coisas importantes. É para o usuário, né? Quando a gente recebe alguma coisa bem feitinha, bem formatada, você vai dar uma atenção, você vê que houve um cuidado, né? Então, exato. existe uma importância na corporação para aquilo. Sim. Muito bom. Céu, estouramos nosso horário aqui. Foi um prazerzão conversar contigo sobre esse tema. Eu sei que você tem conteúdo aí para uma semana ou meses, né? Mas muito obrigado por você ter vindo aqui. Só pedindo ao pessoal, quem gostou, dá o like, assina nosso canal. A gente está sempre com novidades, trazendo pessoas tão interessantes quanto o Céu.
Compartilhe também, né? Para que o canal cada vez mais pegue relevância e nos permitam manter esse trabalho, né? Hoje é um patrocínio da Strong Security, mas a gente precisa com que o canal vá para frente para a gente continuar trazendo pessoas e manter o projeto, né? Cel, considerações finais aí para os nossos ouvintes e seguidores? Legal, primeiramente queria agradecer a Strong por essa oportunidade de trazer conscientização à tona. Eu acho que toda oportunidade que eu tenho para falar de conscientização... Você vai conscientizar. Eu aproveito, porque conscientizar as pessoas que fazem segurança é importante demais, porque daí a gente eleva o grau de maturidade de conscientização no Brasil, né? Conversando, como eu disse, com o Bruce Halas, a gente vê o quanto que nós estamos defasados comparados a outros países, né? Então, toda oportunidade que a gente tem de falar de conscientização, a gente precisa falar. Então, falem de conscientização, conscientize, né? Conscientize dentro da tua organização, conscientize teus colegas, conscientize o board, se você tiver oportunidade, conscientize seus familiares, conscientize outros profissionais de segurança. Eu acho que conscientizar e evangelizar, né? A gente tem usado muito esse tema. É um estilo de vida. Então, traga isso para o teu estilo de vida. Conscientize, independente da área que você trabalha. Muito show. Obrigado, Cel. Obrigado muito pela tua participação. Pessoal, até a próxima. Obrigado aí por nos seguirem. Um forte abraço. B-Strongcast. O seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento. Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure.